Pessoal, bem-vindos a mais um podcast, o ADTRcast, esse projeto da ADTR aqui, levando conhecimento na área da gestão pública para os 4 cantos do mundo. Então, acompanhe a gente aí nas redes sociais. Deixa eu falar logo antes que minha equipe chame aqui, que no início sempre pede para me reforçar. Segue a gente aí no Instagram, ADTR Software. Esses episódios vão estar presentes aqui no ADTR Play no YouTube. Não dá um joinha logo para ajudar a gente a fomentar esse trabalho. Estamos também no Spotify, também com esse episódio do ADTRcast. E hoje um episódio muito especial, que eu vou já apresentar. Elas estavam aqui conversando comigo anteriormente, né? Assim, rapaz, como é que vai ser esse negócio e tal? Eu disse, não, é como se a gente estivesse conversando nas nossas reuniões lá, tão poderosas que a gente realiza. Um episódio muito especial que a gente vai discutir hoje, desenvolvimento pessoal, gestão de pessoas, né? Que o nosso time é especialista. E eu já falo para vocês que por onde eu passo, o pessoal fala assim, rapaz, o time de RH lá da DTR é bom, né? Rapaz, o trabalho que vocês fazem é massa, eu queria participar. Já teve até gente de fora pedindo para participar daqueles nossos encontros. Eu digo, então, nada mais justo do que trazer nosso time para explicar para nossa audiência como isso funciona e que possa inspirar, né, meninas? Esse trabalho em outros lugares, seja nas organizações privadas, e nós vamos conversar também aqui um pouco sobre o setor público, né? Que é um tema ainda não vigorante dentro do setor público, por isso que a DTR está trazendo isso também como instrumento de inovação, para que os gestores públicos passem a pensar também a questão da gestão de pessoas e o desenvolvimento, né, de lideranças, enfim. Nós já gravamos um episódio sobre isso e agora vamos reforçar com o episódio de vocês. Deixa eu apresentar aqui, que eu tô falando com elas e apresentei. Nós estamos com a nossa diretora de estratégias da DTR, a dona Tayane Barroso, minha parceira de luta lá, que está pensando com a gente todas as estratégias que a gente tem dentro da DTR. Então, muito obrigado pela disponibilidade. A equipe tinha me dito assim, quando foi fazer esse convite, né? Rapaz, nós não estamos conseguindo fechar a agenda com as meninas. Eu disse, rapaz, não é possível. Não é possível. Aí eu tive que ir lá, pedir lá chorar por essa agenda. E com a Clara Castro, nossa coordenadora de gente e gestão, que cuida aí do nosso time de RH, que tudo aquilo que vocês verem lá no Instagram, nas nossas redes sociais, são pensadas aqui por esse nosso time. Então, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. E pra gente começar essa conversa, vocês já vão, enfim, fiquem à vontade para se apresentar, quiser falar mais sobre vocês, mas eu queria que vocês falassem assim, a gente iniciando, como é gerir pessoas. Né, como é que vocês pensam, discutem as estratégias de gestão de pessoas na DTR, certo? Que já está virando exemplo aí para muita gente, né? O que é isso, né? Vocês podem definir para a gente o que é esse gerenciamento, o que é essa gestão de pessoas? Obrigada, Herbert e ADTR pelo convite de estar aqui no ADTRcast. É um prazer de fato, e de fato foi bem difícil trazer a gente por conta mesmo do desafio que é gerir a empresa, gerir pessoas e assim por diante. Bom, o que é a gestão de pessoas, na verdade, né? Trazendo um conceito bem mais amplo que a gente vai repercutir durante nossa conversa. Nada mais é do que são técnicas, são fortalezas que a gente tem no dia a dia, que é o nosso desafio maior, reter, trazer as pessoas que têm um valor que linka com o da DTR. Então, gerir pessoas é, de fato, técnicas e oportunidades que a gente tem no dia a dia para desenvolver, atrair, reter e deixar essas pessoas com um engajamento tão forte ao ponto de espelhar, quando você está dizendo aí que outras pessoas querem participar dos nossos projetos, nossas academias, não é nada mais, nada menos que isso. A gente reflete o nosso trabalho lá na ponta, com o cliente, com os concorrentes, por que não? Com todas as pessoas que estão ali próximos e que acompanham a gente nas redes sociais, nada mais é do que levar para a ponta o nosso prazer, de fato, de trabalhar com gente e desenvolver pessoas. Isso é um valor. Deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui. Rapaz, vocês são especiais, viu? Ó, nossa mesa repleta aqui, ó. Certo? De bolos, rapaz, essa equipe, vocês são poderosos, viu? Eu pedi um dia desse aqui, uma aguinha pra me tomar, não queriam me dar. Obrigada, né? Que hoje chegou aqui tudo, parabéns à equipe aí pelo trabalho. Então eu queria que vocês me contassem o seguinte, a DTR, isso é um valor nosso, um valor de cuidar das pessoas, né? A gente tem essa preocupação e a gente discute isso, estratégias diariamente, do que vai ser desenvolvido pra gente cuidar do nosso time, potencializar nosso time, porque a gente parte do pressuposto de que o time bem cuidado, ele vai conseguir oferecer na ponta, né, um serviço de maior qualidade, uma estrutura de atenção mais especial para o nosso cliente. Mas nós tivemos o início. Né? Nós tivemos o início. Então eu queria que vocês pudessem nos contar como foi essa história, né? Que momento nós paramos para pensar
nessa estratégia de desenvolver as pessoas, de fazer um processo de gestão de pessoas mais técnico, mais científico, né? Como foi essa história aí da ADTR? Até ela chegar no ponto de hoje, que eu já digo aqui, né? Vocês vão reforçar 3 vezes certificado pelo GPTW, que é uma certificação internacional. Me explica aí, claro, primeiro o que é o GPTW. Pois vamos lá, a gente vai trazer um pouco pro presente para depois a gente voltar lá pro passado, certo, né? Saber de onde a gente começou. O GPTW é uma certificação que nós temos dentro da empresa, onde a gente trouxe através das consultoras internas que nós tivemos, da diretora de estratégias da empresa, onde a gente teve a oportunidade de trazer o selo GPTW, que é uma certificação internacional que se confronta com uma das melhores empresas para se trabalhar dentro do estado do Piauí, dentro de algum setorial dentro do Brasil, né? Então, é certificado por áreas, por segmentos. Então, a gente é uma empresa que hoje é pela 3ª vez seguidas, é importante dizer isso também, né? Certificado como uma das melhores empresas para se trabalhar. Então, é um selo super importante, onde a gente conquistou com muitos desafios. Eu não vou dizer que foi sempre muito fácil, porque não é. Então, sempre muitos desafios, muitas oportunidades, muitas ameaças, por que não? Mas trouxemos por 3 vezes 3 anos consecutivos, selo de excelência, né, das empresas, de uma das melhores empresas para se trabalhar pelo GPTW. E no ano passado, chegamos num ranking onde é um dos setoriais, né, que a gente estava falando há pouco tempo. É um dos setoriais onde a gente tem também o ranking das melhores empresas para se trabalhar e nos dá elegibilidade para ir para os setores, né? Então, dentro do Piauí, a gente concorreu para uma desse ranking, né? De posicionamento mesmo de empresa. Então, a gente foi pela primeira vez sendo a 4ª melhor empresa para se trabalhar dentro do estado do Piauí. Bacana. Então, foi muito Mostra bacana. que é um trabalho, né, que é Conciso, desenvolvido, pensado, consistente nesse ponto. Exatamente. Então, conta pra gente a história aí, como é que começou esse, né? Quando foi que a gente iniciou assim, rapaz, vamos hoje desenvolver ações estratégicas para cuidar das pessoas? Quem que vai me contar essa história aí de vocês duas? Tá, vou começar. Mas eu queria agradecer também o convite, né? A agenda foi apertada, mas é porque a gente estava cuidando das nossas pessoas, dos projetos, e a gente está bem dentro de um momento de planejamento estratégico. Pancada, que vem aí muita coisa boa. E já tenho que comentar que todo esse cuidado aqui da equipe reflete a nossa cultura, né? Porque a gente cuida, exato, e aí vem o reflexo da gente ser cuidado. Muito obrigada, viu, equipe? Minha equipe, eu cuido de vocês também, viu? Não esqueçam, não. Bom, Herbert, vamos lá, assim, o que acontece? A gestão de pessoas, até um tempo atrás, ela é muito ligada, as pessoas pensam que ela está muito ligada a DP, né? Então, a gente fala de RH, mas em muitos lugares, e eu acredito até que no setor público, é linkado muito a DP, que é Departamento de Pessoas, que é a parte burocrática, documental. Só que o recursos humanos não é só isso, né? A gestão de pessoas não é só isso. Então, a gente caminha por um processo de cuidar de pessoas, de olhar para pessoas em si. Lá em 2018, 2019, não vou me recordar, mas me acendeu um alerta para isso, porque já vinha a necessidade, assim, a gente começou a perceber a necessidade, a sentir, sabe, a necessidade. Tá, e o que eu faço agora? Então, a gente contratou uma consultoria de psicologia organizacional na época, então, comecei por aqui. Então, a gente fez um trabalho de organização, de ouvir as pessoas, a gente fez um trabalho de pesquisa de clima organizacional, o que a gente poderia melhorar para as pessoas, né? Para atrair, na verdade, na época era assim, bem para manter, né? Para reter, para deixar lá as pessoas, para a gente ver como poderia fazer delas pessoas mais felizes no ambiente de trabalho. Porque isso traz resultados infinitos. Depois daí eu senti uma necessidade de incluir dentro da empresa um RH, de realmente começar um processo de RH dentro da empresa, implantar um RH dentro da empresa. E aí eu fui lá sozinha, né? Estudei e tal, enfim, a gente fez vários movimentos, e aí no meio do processo, inclusive descobri que comecei de trás para frente, mas deu certo, para aquele momento deu certo. A gente trabalhou com uma avaliação de desempenho, a gente trabalhou com
a construção de um PDI, que alertou, abriu os olhos de muitos de nós para tipo, poxa, tem muita coisa aqui que eu posso fazer, porque assim, gerir pessoas vai da empresa para os colaboradores, mas também depende de cada um de nós que estamos dentro para nos desenvolvermos, né? E aí, depois desse processo, a gente viveu esse processo de uma certa forma bem interessante, bem com alguns resultados, mas depois disso, e aí eu sempre eu sou a pessoa que pergunto, né? Lá na empresa eu sou a pessoa que pergunto. Então, assim, quando eu não acho a resposta, aí eu tenho que perguntar lá fora. E aí trouxemos novamente outras consultorias de RH, de estratégia da empresa como um todo. E aí foi quando a gente começou a montar um RH dentro, com as pessoas que a gente tinha, né? Com a mão de obra que a gente tinha. E aí a gente foi ajustando. Isso aqui tá dando certo, vamos manter. Isso aqui não tá dando certo, vamos voltar. Dar 2 passos para trás. Como é? Fala? Dá um passo para trás, para dar 2 para frente. frente. Exatamente. Então, e aí eu tenho esse lema também, né? A gente vai. Eu vejo que não tá dando o resultado que eu almejava, a gente refaz o processo, né? E aí foi quando veio a Clara, né? A consultoria veio, começou a implantação de RH. Veio a Clara como analista de RH para nos ajudar e a gente teve assim, vários avanços imensos, vários desafios, né, Clara, iniciais, sim, porque toda mudança dentro de uma empresa tem a tal da... Resistência, exatamente. Mas a gente conseguiu superar e estamos aqui. E aí, da consultora de RH... ela trouxe a ideia, o desafio, né? A pergunta. A pergunta veio para mim, Tayane, e aí, vamos participar do GPTW? E aí eu já era uma sonhadora com isso, né? Mas eu não imaginava que a gente fosse fazer essa pergunta. Eu costumo dizer assim, talvez foi a pergunta mais difícil que eu já fiz dentro da minha vida profissional. Que foi perguntar para os colaboradores, porque o GPTW é isso, ela é uma pesquisa de clima que nós fazemos para os colaboradores. Quem diz se a empresa é uma boa empresa para se trabalhar são eles. Então, é uma pergunta audaciosa, né? No meio de uma transformação interna, no meio de construção de processos ali, então é uma pergunta audaciosa. Mas a gente fez. E aí o resultado foi super positivo, porque o GPTW, ele traz um relatório, e aí ele diz o que é bom e quais são as oportunidades de melhoria. Então, isso nos dá muito material para trabalhar, porque traz as respostas deles, né? Então, a gente trabalhou muito ferrenhamente nisso. No segundo ano, veio de novo, e assim, o segundo ano foi uma surpresa incrível, porque a gente saiu de um patamar para um patamar muito alto em pouco tempo, que a gente... Não é que a gente não esperava, porque a gente trabalhou para isso, né? Mas a gente diz assim, eu não esperava. Sim. Vamos ser humildes, enfim. Mas a gente trabalhou para isso e vimos muitos resultados, né? E aí, pelo 3º ano consecutivo agora, novamente, graças a Deus. E aí, a gente foi ranqueada, né? Porque precisa passar... Não é toda empresa que recebe GPTW que pode participar dos rankings. E a gente pôde, e aí veio esse selo, né? Na verdade, é um prêmio de 4ª melhor empresa para se trabalhar no Piauí. E a nossa intenção é manter, porque mais difícil de conquistar é manter. E aí a gente vem fazendo novos processos, sempre desenvolvendo e pensando em como melhorar, porque manter é mais difícil ainda. Manter é difícil. Nessa história, nesse contexto todo, o que é que tu achou que... Qual foi a maior dificuldade? Porque a gente tem as resistências naturais, porque assim, culturalmente, nós já tínhamos uma cultura, enfim, de respeitar as pessoas, de cuidar das pessoas, de tentar, dentro das possibilidades, transformar o espaço em um espaço acolhedor, né, que ela pudesse explorar o que as pessoas têm o melhor de oferecer. Essa era mais ou menos a nossa ideia. Mas nós não tínhamos em estrutura de sistema mesmo. Como é que nós vamos fazer? Né? De maneira racional, lógica, como é que nós vamos organizar? Então, quando iniciou esse processo, o que é que tu sentiu assim, que foi mais difícil? Né? Foi a resistência das pessoas? Ou foi os instrumentos mesmo de implementação técnica das ações? O que é que tu achou que nesse meio aí foi mais complicado da gente... Bicho,
Assim, a gente vem de uma mudança de gestão dentro da nossa empresa também, né? Então, assim, a gestão anterior, ela já tinha um cuidado, mas era um cuidado, como é que eu vou dizer? Natural, né? Não que o nosso não seja, mas era um cuidado natural, de paternalismo mesmo. Sim. Quando a gente vem para uma situação intencional de deixar a empresa mais sistemática, mais profissional, né? Profissionalizar os processos e tudo, nós, seres humanos, somos tendenciosos a ter a resistência ao novo. Então, assim, a resistência ao novo mesmo. Tipo assim, olha, eu já fazia isso dessa forma e em teoria estava dando certo. Para mudar, a gente sempre vai ter essa resistência, né? Assim, tende a ter, né? Na verdade, não é que sempre tenha, mas a gente tende a ter. E aí isso foi a resistência ao novo. E a gente fala de desenvolvimento, que todo mundo quer desenvolvimento, e isso é uma cobrança na maioria das empresas quando se faz uma pesquisa de clima, uma conversa que seja, a gente sente falta de desenvolvimento individual das pessoas. Só que quando esse desenvolvimento chega, ele também mexe, porque ele mostra o quanto nós ainda temos para melhorar. Então isso mostra fraqueza, né? A pessoa tem que estar preparada para enxergar isso. Para enxergar, e a gente não tá. Muitas vezes nós não estamos para saber onde é que a gente... Porque assim, quando eu te digo, olha, eu dei uma oportunidade de melhoria aqui, isso quer dizer que não tá legal, né? É uma oportunidade de melhoria, a gente tem que olhar pelo lado positivo. Poxa, então aqui eu preciso melhorar, porque quando tá tudo muito bom, quanto maior a empresa tá assim, no sentido de tá tudo muito bom, mais difícil é crescer. Porque o gap de melhoria é menor. Então é mais... Quando só tem mato, qualquer corte que você faz já é... Exatamente. Mas quando tá tudo ali cortadinho, uma grama bonitinha, para você melhorar, de fato, o gap é pequeno. Mas aí as pessoas não compreendem isso de cara, né? Então, assim, por exemplo, dentro da TR, a gente começou a fazer fazer academias de líderes, né? Obrigado, meu time me deu uma água, eu pedi que eles trouxeram. Me arranja um café aí também, por favor. Mas, ó, fica à vontade, tá? Os nossos Não, aqui, quando vocês vão dando aula aqui, eu vou comendo. Você pode se servir, fica à vontade. A gente começou o processo de academia de liderança, e aí, até isso, no início, foi difícil, porque assim, a gente tinha que ser assertivo, né, para que eles comprassem a ideia, para que eles se entregassem para aqueles momentos. Mas graças a Deus a gente rompeu todas essas barreiras e a gente consegue hoje, assim, como vocês estão falando, né, tem gente de fora querendo participar. E isso é muito importante, tá? Esse feedback é muito importante porque a gente mostra para os nossos colaboradores que a gente está indo para um caminho correto. Exatamente. A gente está fazendo o que tem que ser feito mesmo. E é muito gostoso de ouvir isso. Tu tá falando aqui, eu já tô comendo, pessoal. Tu autorizou? Tá top, viu? Parabéns aí. Essa questão da resistência, ela é interessante porque para você superar, você tem meio que fazer uma ação pedagógica, né? De abrir a mente das pessoas. Exatamente. E mostrar, porque eu brincava nas nossas discussões, eu dizia isso, olha, isso aqui é ciência, que não tá não é aleatório não tá saindo da cabeça de ninguém. Há todos os estudos científicos demonstrando que as empresas que cuidam das pessoas de maneira estratégica, que é o que a gente está discutindo, os resultados são muito maiores do que aquelas que não trabalham dessa forma. Mais efetivo e transparece, né, para todo mundo, seja na ponta, seja internamente. Então isso fica mais claro para todo mundo que o trabalho está sendo bem feito, apesar da resistência, apesar dos percalços, apesar de tudo que vem ali para, entre aspas, atrapalhar o nosso processo, mas acontece de forma genuína, de fato, acontece, né? Se materializa em processos, em projetos e pessoas satisfeitas. Nessas resistências, nós fizemos, foram várias ações, né? Assim, vocês recordam? Muitas. Algumas ações, porque são tantas que nem eu tô lembrando aqui de cabeça. Mas, assim, nesse processo, quais foram algumas ações que foram desenvolvidas com o time para que fosse mostrada a importância dessa nova estrutura de desenvolvimento, né? De cuidar das pessoas. Vocês lembram, assim? Herbert, eu posso começar me adiantando que dentre uma delas, e eu vou chamar isso de ferramenta, foi feedback. A gente tratou todos os nossos processos como traz a liderança, conversa com a liderança, apresenta a metodologia, apresenta a cientificidade disso,
para que a gente tenha argumentos de fato para não só empurrar a goela abaixo, porque a nossa direção e o nosso processo acontece dessa forma. Então, o nosso processo é direcionado de tal forma onde nada é empurrado aleatoriamente. A gente conversa, a gente entende o processo para depois começar de fato a execução. Então, a gente traz a liderança, traz a galera para explicar, para depois aí sim começar o processo. Então, o feedback é uma das ferramentas onde a gente mais utiliza ultimamente para desenvolver pessoas e para explicar também o que está acontecendo. Então, nós somos claros o suficientes com as informações que são necessárias para que eles saibam de imediato, para que o negócio comece a rodar, para que a gente tenha, de fato, assertividade no processo e eles entendam, de fato, o que está acontecendo aqui, que eles precisam correr na engrenagem para entregar o resultado que a gente espera como um todo, né? Como estratégia mesmo de pessoas. Entendi. E quando a gente fala, quando tu falou de DP, né? Assim, o RH estava muito ligado a DP, a estrutura burocrática. E é isso que a gente vê, acompanha, por exemplo, aqui puxando um pouco para o setor público, que o RH é DP. Né? Por isso que eu falei no início que é um tema ainda que não está em voga dentro da gestão pública municipal. Por isso o nosso trabalho aqui de conversar com vocês, para que a partir do nosso exemplo tente inspirar aí os gestores que agora nós já estamos próximos das eleições, né? Vão assumir aí os novos mandatos, que tente oxigenar um pouco, né, os pensamentos e possam trazer inovações nesse sentido. Né? Porque é aquilo, a performance que o nosso time tem hoje deve muito a esse trabalho estratégico que a gente faz, de pessoas, né, de gestão mais estratégica com o nosso time. Então, na gestão pública, quando isso entrar, né, em uma discussão mais efetiva e os gestores trabalhar estrategicamente a gestão de pessoas, não só a parte burocrática, eu tenho certeza que a qualidade dos serviços públicos vão ser mais eficientes. Exato. Né? As políticas públicas vão ser mais eficazes. Exato. Então, por isso é a nossa preocupação, que isso aqui sirva de exemplo, né, para o setor público, né, porque é um tema estratégico, não só para a iniciativa privada, para o setor público também é importante. Então, beleza, nós tivemos esse processo aí de construção do RH, furamos as resistências, e como foi, tu já contou um pouco aqui da questão do GPTW, mas ela é uma pesquisa, como é que ela funciona, né? Até para a gente poder pontuar para o pessoal que está nos acompanhando. Como é que funciona? A gente, enquanto direção, participa, são os colaboradores? Explica um pouco para a gente da dinâmica aí para o pessoal entender. Na verdade, a metodologia que eles aplicam com a gente é a mais simples possível, e aqui onde a Tayane disse, né? A resposta vem de lá para cá. Como é que funciona? Uma vez no ano, a pesquisa de clima é rodada e quem faz a pesquisa é a própria plataforma do GPTW, né? A gente alimenta as informações de quem está ativo dentro da empresa e essas pessoas ficam aptas, elegíveis para participar da pesquisa. Então, é uma pesquisa, diga-se de passagem, extensa, onde a gente colocado realmente à prova enquanto empresa em várias perguntas, sejam ela de gestão, seja ela da própria empresa, seja ela de todos os frutos possíveis que uma pesquisa de clima nos traz anualmente. Então, ela acontece de forma anual e a gente responde dentro de uma plataforma as perguntas que o próprio GPTW nos dá. São informações anônimas, a gente não sabe quem é que faz, portanto, tem links e tem acessos que o próprio colaborador faz lá durante o login. O primeiro passo é isso. Então, são várias perguntas e depois de tudo finalizado, temos um tempo para isso, e depois de tudo finalizado, o GPTW compila essas informações e manda para a gente, ainda dentro da plataforma, os resultados. Tanto pontuação, como o próprio relatório, como qual é o ranking que a gente deve participar, quais são os outros prazos que a gente tem. Então, a plataforma sigilosa, onde a gente tem, de fato, o anonimato como padrão da empresa. Então, a gente faz esse processo de forma anual, sistemática, e onde todos os colaboradores nos dão essa resposta através de perguntas e afirmativas que eles mesmos fazem na plataforma do próprio GPTW. E é opcional, né? O colaborador responde se quiser, é opcional, e a gente deixa sempre muito à vontade. O que eu mais peço para eles por favor, sejam honestos, porque independente do resultado que vier, o relatório vai me dizer o que vocês têm a dizer sobre a empresa. E isso, para mim, é muito importante. O que é mais importante é isso. Lá sai um relatório de oportunidades, então, assim, uma radiografia de qual é o cenário. Sim, tanto da empresa como do setor, eles dividem. Hoje, a metodologia do GPTW traz assim.
E também tem um espaço, né? Acho que é a última pergunta, né, Clara? Eles deixam abertos para comentários mesmo, isso. Né? E aí esses comentários vêm. A gente não sabe quem respondeu. A não ser que a pessoa, porque é um texto livre, a não ser que a pessoa se identifique, aí é opcional dela, total opcional. A não ser que ela se identifique, a gente não sabe quem responde, é totalmente sigiloso, mas a gente tem muitas oportunidades de ouvi-los, sabe? Assim, talvez, às vezes, o comentário vem de uma coisa que nem foi perguntada ali, né? Mas é importante saber como eles dizem. Aí também vem sugestões, vem elogios, graças a Deus. Graças né? a Deus. E aí e o que eu mais peço para eles por favor, sejam honestos e sejam sinceros. E que legal que a turma está sendo sincera, né? Porque a gente recebe o feedback. Um outro ponto que eu queria discutir com vocês é o seguinte: nesse mundo de mercado intenso, né, rápido e tal, o RH ele tem um trabalho estratégico Sim. de cuidar das pessoas, né, como a gente está discutindo aqui, e isso reflete em retenção de talentos, em motivação de time e tal. Como é que vocês enxergam no dia a dia, né, inclusive nas discussões estratégicas de implantação de processos dentro da DTR? Como vocês enxergam o desafio que está hoje nessa questão de motivar as pessoas e de reter os talentos do nosso time? Né? Como é que vocês enxergam o cenário atual? De fato, é um desafio, né, Tayane? Porque no dia a dia a gente faz trabalhos pontuais e no macro a gente faz trabalhos estratégicos mesmos para reter essas pessoas. Então, eu posso te dar um exemplo aqui claro do que a gente está fazendo ultimamente, além do feedback, trazer as claras as informações, trazer a galera para as estratégias de fato. A gente, além do feedback, a gente deixa muito claro que a gente contribui de alguma forma com o colaborador, desenvolvendo ele. Então, a gente tem um pacote de benefícios, eu vou dizer invejável, diga-se de passagem. Então, poucas empresas, ou conta-se nos dedos a quantidade de empresas que tem um pacote de benefício tão atrativo como o nosso. Então, a gente se preocupa de fato, além de tudo, com a qualidade de vida do colaborador. Então, eu imagino, Herbert, que hoje, e tem pesquisas que já dizem isso, que não é somente o salário que segura, e sim os benefícios, na verdade, a qualidade de vida, o clima organizacional principalmente. Então, em pesquisas que a gente vê e que a gente faz internamente dentro dos nossos subsistemas, principalmente dentro do endomarketing, a gente faz trabalhos dessa forma para trazer realmente informações de fato que nos deixem relevantes para reter e atrair. Porque, de fato, nosso turnover, para quem não sabe, é um cálculo que a gente faz de indicador onde as pessoas entram e saem da empresa. O nosso é quase zero. Então, de fato, a gente tem na ponta a qualidade desse trabalho, a retenção desse talento e a atração, principalmente. Então, como a gente está em expansão, em aumento de quadro, a gente vê isso claramente nos nossos candidatos. Então, ele já vem com a perspectiva de: eu sei que vocês têm GPTW e eu sei que vocês têm ótimos benefícios, então o clima também é muito bom. Para que melhor ouvir isso, né? O RH ouvir isso de um candidato, para mim é espetacular. Então, invejavelmente, eu vou dizer isso. De novo, a gente tem ótimos benefícios, além, claro, do salário, que também é desafiador manter, né? Porque tem os impostos e tudo mais, mas ainda assim, a gente traz a qualidade de vida. Esse desafio é grande, viu? De fato, para a gente correr atrás desse processo em outras vertentes é um desafio. Mas isso é interessante, esse motor colocou, porque assim, a construção de um clima positivo, né, legal, que as pessoas não são desrespeitadas, que as pessoas são respeitadas na sua individualidade, né, é muito importante. E isso, no mundo de hoje, né, vale muito. Muito. E eu vejo que é uma preocupação estratégica que o RH desenvolve nesse sentido, de criar esse ambiente que as pessoas se sintam confortáveis. E aí tem eu vou até trazer uma das perguntas que se tem no GPTW, se você se sente psicologicamente bem em trabalhar dentro da DTR. E sim, a gente tem uma resposta muito bacana. Então, tudo ajuda muito, sabe? A gestão ajuda, a direção ajuda, o clima ajuda, a remuneração ajuda. Então, a gente tem vários pilares no dia a dia onde a gente se embasa para ter esse colaborador satisfeito com a gente, não somente por causa de um salário. Então, a gente tem, de fato, pilares que deixam a gente confortáveis, imediatamente falando, para deixar ele com a gente. Né? Esse cuidado psicológico é importante, porque nós temos uma rotina intensa de trabalho. Quem está lá na ponta da operação sabe que o bicho pega, né? Enfim, tentando levar ali para os nossos clientes um serviço de qualidade. E é interessante essa preocupação que a gente tem de ter ali um cuidado psicológico mesmo. Então, a gente vê as ações do RH lá, de acolhimento, as palestras que se faz com saúde
mental. Então, essas ações mostram esse tipo de trabalho. Né? E aí quando a gente fala de saúde mental, inclusive a gente está no mês que cuida da saúde mental, por favor, que é o Setembro nossa Amarelo. psicóloga, faça aí o então, chamamento, o merchan. Então a gente, em conjunto com a Tayane, a gente abre muitas possibilidades. Então, uma delas, por exemplo, eu já vou dando um spoiler das nossas ações desse mês, o que possivelmente, aí entra várias vertentes, o que possivelmente causa qualquer impossibilidade mental satisfatória dentro do ambiente de trabalho? Saúde financeira. E por que não falar dentro do mês de setembro da saúde mental sobre saúde financeira, que pode ser um dos pilares que incomodam no dia a dia e que nos dá oportunidades de ficar mais adoecidos e inaptos e ser afastados do trabalho. Então a gente faz um trabalho de reter, inclusive de beneficiar esse colaborador com outras vertentes que não somente ao do dia a dia, ao do trabalho. Se financeiro é dentro de casa, com a família, o financeiro falando mesmo de todos os salários que compõem aquela família, como é que eu consigo administrar bem para mim não ter, possivelmente, um transtorno mental por causa desse assunto. Então, a gente trabalha sistematicamente voltados para o colaborador em vários âmbitos. Eu não vou dizer todos não, porque a gente ainda não chegou lá, né? Porque, enfim, todo dia é um desafio novo. Mas a gente faz um trabalho muito cuidadoso, de fato, onde a gente traz vertentes da saúde mental, da saúde psicológica, enfim, dentro do ambiente de trabalho também, que pode, de alguma forma, afetar. Então, a gente se antecipa aos fatos, vamos chamar assim. Então, a gente faz um trabalho cuidadoso e estrategicamente nesse sentido também. Isso é importante. Parabéns, parabéns. Para nós. Um dos pilares aí desse cuidado, do gerenciamento, é a parte de desenvolvimento das pessoas, né? Então, a DTR estrategicamente ela tem algumas ações pensadas para ajudar as pessoas a se desenvolver. Então, como é que vocês também enxergam esses cenários, os desafios que é desenvolver as pessoas? Porque também não é fácil, né? Não é fácil. Não é. Então, assim, como é que vocês enxergam isso? E quais são os desafios que vocês têm enfrentado nesse processo? Vou dar minha contribuição aqui. Até completando a resposta anterior, né? Falando de retenção. E isso entra nas ações de retenção, que é pensar em desenvolvimento, né? A gente tem um trabalho mais forte com a liderança, porque a ideia é que a gente traga a liderança para esses momentos e eles propaguem para as equipes. Exato. A gente tem um movimento forte quanto a isso, que a gente chama de Academia de Líderes. E volta e meia a gente faz assim, vamos chamar aqui, né, para esse assunto específico, vamos chamar convidados. Isso é interessante. Fala um pouco sobre a Academia de Líderes aí. O que é essa Academia de Líderes para o nosso público entender? A Academia de Líderes são momentos que a gente traz a liderança para um desenvolvimento. Às vezes é um treinamento, às vezes é uma palestra, às vezes é para construir algo juntos. Então, recentemente a gente fez isso, né? A gente fez isso em vários momentos, na verdade. E aí, falando de retenção também ainda um pouco, a gente tem que falar de cultura. E eu acho que a Clara falou, é um dos pontos importantes da DTR, que é a cultura. Já ouvi, envaidecidamente, colaboradores que já saíram e disseram assim, poxa, né, foram para outros lugares e disse, poxa, eu não encontrei ainda em outro lugar a cultura da DTR, o cuidado que a DTR tem. E aí eu vou me lembro disso aqui, porque senão eu perco a meada, mas eu vou lembrar de uma situação, Herbert. Uma vez a gente foi fazer aquelas consultas, exames, aqueles exames periódicos, pronto. E aí a médica do trabalho foi ao escritório, né? Porque como éramos muitas pessoas, ela foi lá fazer a consulta lá e tal. E aí conheceu a empresa. E a gente tem uma sala de descanso, né? Tanto em Teresina como em São Luís. E são poucas as empresas que se veem um espaço assim. E aí na época, a Tassiara, quem foi que recebeu a médica, quem estava na frente do que a gente ainda estava ali entre DP e RH, contou para ela o que a gente fazia, né? Que a gente fazia ação de vacinação, campanha de vacinação, que a gente tinha essa sala. Na época, a gente tinha como chama aquela atividade que a gente faz? Ginástica laboral. A gente tinha plano de saúde, já tinha começado, né, com esse benefício. Tinha assim, uns 5 itens.
E aí ela ficou encantada, saiu tirando foto das plaquinhas da sala e tal. E aí ela foi me contar, e aí ela foi me contando, e aí eu fiquei pensando, gente, eu não uso isso como marketing da empresa. Porque na época, e nem hoje a gente não faz isso para marketing, né? Mas para reter e para atrair, isso é importante, porque se eu abro um processo seletivo e eu mostro que a minha empresa tem todos esses cuidados com o colaborador, isso atrai, né? É por isso que eu trouxe vocês hoje aqui, pra gente explanar pro mundo esse trabalho maravilhoso que a gente faz. E aí, assim, é tão genuíno, eu juro por Deus, como eu fiquei pensando, ela me contando e eu, Tassi, e a gente nem bota isso no Instagram, né? E ela dizendo o quanto era difícil você encontrar uma empresa que tinha todos esses itens. E aí a gente tá falando de cuidados psicológicos, Sim, né? E foi assim, super natural. E aí, gente, eu não uso isso como marketing da empresa. E não pra fazer a empresa se destacar por isso. Mas sim, é importante, né? E aí a gente foi quando a gente começou a trabalhar, porque isso retém, porque quando a gente posta no Instagram, e é engraçado, aí eu recebo de várias amigas minhas, assim, ai, tá recebendo currículo, ai, me leva pra DTR, tu nunca me contratou e tal. É muito gostoso e é importante que os colaboradores que estão na casa saibam, porque a gente tem, e aí volta lá para a história do gestor, né, que foi meu pai, ele sempre pegava as pessoas pertinho dele ali para botar debaixo da asa dele. Então nós temos colaboradores lá que nunca trabalharam em outro lugar. Então não tem a vivência de mercado, não tem a vivência de experienciar uma outra empresa, de como é uma outra empresa. E é importante quando eles escutam isso, eles postam e eles falam, minhas amizades falaram isso e isso, que aqui é muito legal. Disse, pois é, porque não é normal, não é natural, né? Não é natural. E isso retém, e a gente começou um trabalho mais potencializado de mostrar, porque atrai. E aí é o trabalho que a Clara estava falando, da importância da cultura, da gente trabalhar a cultura. Isso. E aí eu falei, me lembro o que eu tava falando da academia, né? Porque isso são instrumentos de fortalecimento da cultura. Da cultura. Né? Assim, nós tínhamos uma cultura idealizada, sim, mas a partir do momento que você estabelece essas ações estratégicas, você dissemina no time, né, a construção dessa cultura que nós estamos falando aqui, do cuidado das pessoas e tal. Porque toda empresa tem a sua cultura. Não posso dizer boa ou ruim, né? Cada uma tem a sua cultura. Nenhuma seja errada. Mas a partir do momento que você intencionalmente pensa, tá, dentro da minha cultura, mas isso eu quero melhorar, eu quero modificar, eu quero direcionar para o momento que a gente está vivendo, talvez. E a Academia de Líderes é isso, é uma dessas ações. Porque a gente precisava fortalecer a nossa liderança para fortalecer as nossas equipes, né? A galera lá da ponta. Por quê? Porque do jeito que a gente trata os nossos clientes, a gente trata os nossos colaboradores. Porque para a gente, de gente em gestão aqui, eles são nossos clientes também. Sim. Então, assim, a gente tem muito forte isso do cuidado com o nosso cliente. Então, eles precisam entender que a gente cuida deles dessa mesma forma. Nós já fazíamos, mas a ideia é que eles entendam o que a gente está fazendo. Então, a Academia de Líderes vem disso aí. Eu estava falando que a gente traz eles também para a construção, né? E a gente trouxe, tem um pouco mais de um ano, né? Para a gente reescrever. A gente sentiu a necessidade de reescrever, por exemplo, nossa missão, visão e valores, né, da empresa. E a gente trouxe eles nesse momento, foi um dos momentos de construção com eles. A gente traz eles também para construir, pensar em novos produtos, em novas possibilidades, e o que a gente pode fazer para melhorar. Agora, recentemente, a gente fez um SWOT, trouxe tanto a liderança como convidados, e esses convidados são pessoas da equipe. Da operação, né? Da operação, que estão na ponta e que a opinião deles é muito importante para o processo, porque eles que estão vivenciando, né? E aí, esses convidados, muitas vezes, já aconteceu, né? Muitas vezes são pessoas que a gente já está de olho para uma possível ascensão, uma possível substituição da liderança, porque a liderança, a ideia da DTR é sempre a gente crescer, a gente puxa a liderança e eles puxam pessoas da equipe deles, né? Já aconteceu isso ano passado, sim, né, Clara? Foi a última vez que isso aconteceu.
Então, pessoas que estavam na operação já assumiram a liderança. Então, a ideia é isso, quando a gente traz os convidados, tanto para que eles colaborem, como também para a gente estar de olho em todo mundo, a gente faz um rodízio disso. E a academia é para isso, Herbert, para a gente potencializar a nossa liderança, trazer eles para a construção dentro da empresa, porque isso também é uma coisa difícil de se ver. Uma empresa que traz os colaboradores para serem ouvidos, para participar do processo de construção da empresa, do planejamento estratégico da empresa como um todo. Te respondi? Respondeu perfeitamente, perfeitamente. Ficou muito claro. Que é uma preocupação nossa, é justamente isso, né? Fazer com que o time ele participe desses processos. Por quê? Porque participando você fortalece a cultura. Você entende para onde a empresa está caminhando, quais são os instrumentos estratégicos que estão sendo construídos. E a ideia de pertencimento, né? A pessoa passa a ter ali realmente a turma tá trabalhando, vou aqui me amarrar nessa cultura aqui, vamos caminhar juntos, né? Meu sonho também. É o propósito, né? Eles entendem. Se o propósito que a DTR tá vivendo, que de sonho, também é um propósito deles, porque isso também é muito importante, né? Sim. Se tem alguém dentro de uma empresa que o propósito dela é completamente oposto ao da empresa, não faz sentido nem para ela, como pessoa, nem para a organização. Porque aí foge, e aí não dá match, e aí é onde começa as divergências, as desmotivações, né? E assim, ajuda no surgimento de novas ideias, né? A DTR, ela está passando por um processo de planejamento estratégico, de estrutura, inclusive de mercado. E quando a gente chama o time para conversar, para participar desse processo, como a gente falou aqui, de planejamento, né? Do SWOT que foi feito, enfim, surgem oportunidades que a gente não podia estar enxergando. Exato. Né? E dali, opa, isso aqui dá certo, vamos planejar e executar, aqui é o caminho. Então, essa integração é um ponto diferenciado, porque fortalece, sem dúvida, né? Fortalece o processo. Nós temos, nesse sentido, a DTR, um dos pilares dela é a tecnologia, o processo de inovação. Sim. Então, vocês, como RH, né, como a estrutura que cuida ali das pessoas, vocês têm utilizado a tecnologia como instrumento de acompanhamento mesmo, de dados, enfim. Como é que lá no dia a dia vocês têm utilizado desses instrumentos de tecnologia? Na verdade, Herbert, a gente já vem falando sobre tecnologia antes mesmo, por exemplo, do IA, né? Porque isso já é natural da DTR ter essa inovação. E aí eu vou abrir um parêntese, onde a gente fala dentro da empresa ultimamente que inovação não necessariamente é só tecnológico. Sim. Inovação é uma forma onde a gente pode melhorar o que já está sendo feito. Processo, né? Inclusive. Um processo, exatamente. Uma planilha de Excel que seja. Então, hoje sim, a gente já faz uso, por exemplo, de plataformas onde a gente mapeia perfis comportamentais da nossa gente. Então, isso realmente faz uma diferença. Quer pedir um café? Eu já ia pedir aqui para um amigo aqui, que ele estava ali de costas no vivo. Me dá 2 dedinhos de café aqui, meu amigo. E aí a gente já faz esse mapeamento, por exemplo, e já traz em um recrutamento e seleção um IA. Perfeito. E a gente já tem uma plataforma interna onde a gente utiliza isso como ferramenta mesmo de tecnologia, de rapidez, de maior propósito. Então a gente utiliza hoje em dia sim uma plataforma e a gente faz uso das IAs dentro da empresa ajudar nisso, né? Para ajudar dentro do nosso repertório, dentro das nossas estratégias, dentro das nossas apresentações. Então a gente usa muito, por exemplo, o ChatGPT. A gente usa muito, então naturalmente é o nosso colega de trabalho hoje em dia. Então a gente fala muito. Não precisa, ela tinha pedido pra gente aumentar a equipe, não vai pesar não, já tinha PT, tá ajudando. Já tá ajudando lá. Tá ajudando, chefe. Então a gente tem essas oportunidades, então a gente faz uso de todas elas como melhoria mesmo do nosso dia a dia. Então, sem dúvida nenhuma, as IAs e todo o processo tecnológico veio para realmente nos satisfazer de uma forma aí pra você. Não substituir as pessoas. Não substituir. Porque isso é o papel da tecnologia, não é substituir ninguém. E a gente está aprendendo como utilizar de fato, chefe. Então, eu vou pedir mais pessoas lá no futuro. Então, a gente está aprendendo a utilizar as ferramentas ao nosso favor e não para substituir pessoas. Não, com certeza, tô brincando. Como para fazer o nosso processo ser mais assertivo e rápido também. Falou uma coisa interessante que eu queria aprofundar nesse ponto, que foi o uso da tecnologia para o processo de avaliação. Né? Porque assim, nós discutimos, implantamos os processos, todas essas estruturas aqui que foram conversadas até agora, mas beleza, a gente precisa avaliar
As pessoas, o resultado, o que é que isso gerou de resultado positivo, ou não gerou resultado positivo, ou está fazendo sentido todas essas ações, como eu coloco aqui, as academias de líderes, os processos de cuidados individuais, as ações que você falou agora aqui, das palestras, Sim. enfim, de levar o conhecimento para cada um, o próprio processo de capacitação técnica que a gente realiza lá dentro, né, com a DTR Educ, por exemplo, enfim, Sim. Então várias ações. Como é que a gente avalia? Como é esse processo de acompanhamento? Como são os instrumentos que vocês utilizam para ter esse acompanhamento dessa... profundo, né? Porque na verdade a gente solicita que eles participem, solicita essa expansão, implanta processos e projetos, mas a gente entende que medir esse resultado é importante. Até para a gente ter um gestor nosso que fala exatamente assim, a gente precisa colocar placas no meio do caminho para saber qual é o direcionamento. E essas placas a gente chama de indicadores, que são os KPIs que a gente utiliza nos setores da empresa. Então, o próprio RH, e aí eu já vou abrir um adendo também. A gente, inclusive, está inovando com as nossas nomenclaturas. Então, com o passar do tempo, saímos de DP, saímos de RH e já estamos falando em gente e gestão, que aí implanta todo exatamente esse processo, por exemplo, de indicadores da empresa. Por isso nós estamos com a nossa diretora de estratégia e nossa coordenadora de gente e gestão aqui. Exatamente, isso mesmo. Então, os indicadores, eles nos norteiam por onde a gente vai, onde a gente está acertando, o que é que a gente precisa melhorar. Então, ultimamente é esse o nosso trabalho. A estratégia está sendo montada toda para indicadores, toda a empresa Então, há um processo de acompanhamento, de avaliação. Sim. E, se puder, também, né? Porque também não vamos entregar o ouro assim também, né? Assim, mas se tu puder dar um exemplo de um indicador que a gente acompanha, né? Eu vou falar do próprio gente gestão, né? Que eu consigo falar para vocês que é natural em outras empresas que também tem gente gestão, também tem uma estrutura estratégica, por exemplo, de tempo de fechamento de vaga. Então, atualmente, a gente tem, por exemplo, esse indicador dentro do produto gente, que a gente chama assim, a gente separa os produtos, né? A gente fala também que o RH tem produtos, ultimamente, a gente fala assim, estrategicamente falando. Então, hoje, se eu puder te dizer um exemplo de indicador internamente do gente gestão, tempo de fechamento de vaga. Então, para todos os produtos que se tem dentro do RH, a gente tem KPIs, que são os indicadores onde a gente acompanha os nossos números. Então, hoje, nós não somos somente pessoas, né? A gente também cuida de números, que é a parte estratégica da empresa. Então, a gente cuida de gente e cuida de gestão. A gente está nas duas vertentes, nas duas pontas. Então, os indicadores é um processo onde a gente avalia as pessoas. Isso é importante, se vocês puderem falar também, porque isso foi estrategicamente discutido, porque nós temos um time de liderança. Sim. Né, que está lá na nossa operação, acompanhando nossas equipes e tal, que são amplas, porque nós atendemos hoje muita gente, né, uma estrutura muito ampla. Então nós temos nossa estrutura de liderança, e essa liderança, ela instrumenta, ela processualiza, ela faz a gestão. Sim. Mas nós optamos estrategicamente por esse setor também, né, ajudar nesse processo de gestão, para que nós tivéssemos, enfim, resultados potencializados e também desenvolver nossas lideranças naquilo que a gente está discutindo. Isso. Então, se você puder nos explicar como isso funciona, né? Essa estrutura de gente de gestão, ela atua nessa estrutura como? Como é que funciona esse processo? Na verdade, a gente está chamando de gente de gestão, e na ponta lá, quando a gente desce para ir para as Porque eu tenho um líder, por exemplo, de suporte lá. Como é que você contribui para... Vai para a operação e para essa liderança, a gente chama de business partner, que é o BP, conhecido hoje em dia dentro do Brasil dessa forma. Então, a gente é nada menos do que parceiros de negócios. Então, a gente vai para a liderança e entende no que a gente pode contribuir com números, com processos mesmo, com essas plaquinhas no meio do caminho para saber de onde a gente está indo. Então, a gente está profissionalizando a nossa liderança para falar sobre isso, e a gente está descendo também para falar com eles especificamente sobre isso. Então, a gente abre possibilidades. Então, qual é o indicador especificamente, por exemplo, onde a gente pode falar sobre faturamento? Então, a gente fala com a liderança abertamente sobre o indicador faturamento, onde eles podem melhorar o processo de ganhos ou de não desperdícios, por exemplo, dentro da empresa, seja no próprio setor, ou seja falando amplamente no sentido ADTR. Então, nós somos parceiros de negócios, hoje em dia se fala dessa forma. Então, a gente desce e amplia o olhar, onde está muito micro, está dentro do próprio setor, a gente amplia e coloca nesse momento um cenário de olhar para fora, para a ADTR mesmo. Então, eu, dentro da minha possibilidade, dentro do meu setor, o que eu posso contribuir com uma fatia dessa pizza maior que é a DTR. Então, eu não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos nesse sentido que a gente está fazendo.
senhora quer contribuir com esse ponto? Que esse eu Ela acho, fala tão bonito, né? eu acho um ponto interessante, né? Sim. Essa ampliação de ação da estrutura, que eu vou falar de RH, mas de gente de gestão, Isso. que sai de um campo ali mais isolado, Exatamente. e penetra pela operação para que a gente possa potencializar essas estratégias, né? Então, quando nós discutimos isso, foi que tu enxergou? Conta aí para nós um pouco aí. Por que nós decidimos isso aí? Bicho, tu falou sobre a resistência, né? Uhum. E os desafios. E assim, esse é um deles. Porque a gente estava acostumado a viver cada um no seu mundinho. Cada um no seu mundinho, na sua vidinha ali, vou tocando aqui. E aí a gente sentiu a necessidade de, poxa, o suporte precisa entender o que o comercial faz, porque o suporte é o pós-venda. Sim. Né? Não adianta eu vender e o meu suporte ser ruim, isso aqui é o meu pós-venda. Assim como o comercial precisa entender como é que o suporte funciona, os processos que o suporte precisa passar para que a gente venda de uma forma assertiva. Do mesmo jeito financeiro, eu estou falando da estrutura da DTR, né? Do mesmo jeito financeiro precisa estar bem alinhado com o comercial, porque ali o financeiro é que vai fazer a cobrança, vai fazer o faturamento, né? Então, quando a gente olhou para a estrutura, cada um no seu mundinho, e sentiu a necessidade de, peraí, essa galera tem que se juntar, porque nós estamos todos no mesmo barco. E precisamos remar de uma maneira só para a gente chegar lá do outro lado. Então, a gente começou a fazer essa junção. E aí, entrar mesmo em cada negócio, como a gente chama internamente, no negócio suporte, no negócio comercial, no negócio financeiro, no negócio RH, no negócio programação, administrativo. Então, hoje, todos eles entendem que somos uma coisa só. Mas isso foi um desafio. Até pra gente, né? Eu vou falar de mim. Até para que eu conseguisse enxergar e vivenciar, na verdade. Mas aí as necessidades vão surgindo, a gente vai sentindo essa necessidade mais forte e vai tentando entender o que é que tá errado aqui. Tá errado aqui porque fulano não tá falando com Beltrano, né? Então, foi bem desafiador. Hoje o processo está rodando, eles entendem como a Clara falou, todo mundo, só quem poderia ouvir falar sobre faturamento é o comercial, é o financeiro? Não, a empresa toda pode saber, a empresa toda precisa, na verdade, né? Saber como é que a gente está, quantos clientes nós temos, quem são os nossos maiores ofensores, quais são as nossas maiores fortalezas, porque cada pessoa dentro da DTR é um vendedor. Sim, né? sim. É um vendedor. Então, isso foi um grande desafio. Te respondi? Respondeu. Tá. Ficou claro. Essa estrutura que foi pensada é justamente isso, né? Quando ela amplia o campo de atuação, a gente potencializa. Exato. Né? Inclusive no desenvolvimento mesmo das pessoas, porque as pessoas não estavam acostumadas com esse processo, quando ela passa por isso. Vão se sentindo mais pertencentes e mais responsáveis. Uhum. Né? A história do Exato, se sentir dono. Né? A história do se sentir dono. Tem quem fale mal dessa frase, né? Se sentir dono e tal, mas é isso, porque nós estamos ali. Se alguém cai, pra mim, eu considero assim, se alguém cai, nós caímos um pouco. Sim. E a ideia é sempre manter. A ideia da DTR é sempre manter. Então, o pertencimento mesmo do negócio, por isso a ideia de trazer para construir, por isso a ideia de trazer para ouvir, para saber dos dados, para acompanhar, para dizer o que a gente pode fazer de diferente que a gente não está enxergando, e o se sentir dono, porque a gente acaba ficando mais responsável. Eu também sou responsável pelo aumento do faturamento, eu também sou responsável pela a diminuição de turnover, de turnover, gastos. porque assim, Que é turnover? Baixa. Explica aí. Ele Vou já não ouviu, explicar. ela explicou, viu? Ó, assiste lá o podcast no ADTR Play. Porque uma coisa importante, se entende erradamente que o RH é responsável pelo desenvolvimento da empresa como um todo, dos colaboradores, e não. Nós temos as lideranças para isso também. Exato, é isso que eu ia dizer. O RH, ele é Uma ferramenta business mesmo. partner, um parceiro. uma parceira Mas de negócio. quem desenvolve a equipe operacional, todos nós, somos nós líderes, né? Essa é a nossa função de Sim. liderança, desenvolver pessoas.
Né? E o RH é um parceiro. E aí entra também naquela história que a gente já conhece, né? Ou se não conhece, a gente vai conhecer agora, porque tem muitos acessos, eu tenho certeza, a partir de agora. Nós temos, puxando só o que você falou, né? De manter essas pessoas, de reter essas pessoas, de continuar nesse processo. O parceiro RH, o parceiro gente gestão, está de mãos dadas de fato com os líderes. Mas quem de fato faz isso lá na ponta é a gestão. Não é à toa que a gente está trazendo a academia, não é à toa que a gente está trazendo parceiros de fora, não é à toa que a gente está mentorias, não é à toa que a gente está trazendo essa profissionalização mesmo. Porque a gestor de pessoas também são os líderes, né? Desce diretoria abaixo, cascateando, gestores de pessoas somos todos nós. E como a Tayane bem colocou, não somente o gente gestão, o conhecido antigamente como RH. De fato, todos nós somos desenvolvedores de pessoas e gestores de pessoas. Eu acho esse projeto da Academia de Líderes que vocês falaram aí espetacular, porque muitas pessoas são de fora, né, que vêm fazer ali, compartilhar com a gente certas experiências, e eu sempre digo lá, quando a gente vai discutir, eu digo, olha, quando essas pessoas de fora vêm só para reforçar que esse é o caminho, ou seja, eu até brinco, olha, muitas vezes seriam vocês lá falando, nem precisava dela, vocês mesmo falando, ou que elas convidassem vocês para ir para qualquer outro lugar falar, porque nós já estamos nós estamos muito encaminhados, né? Naquilo que a ciência, enquanto instrumento gerencial de pessoas, administrativo e tal, nos aponta que é o caminho onde mostra que os resultados são positivos. Exatamente. Né? Então, observa, nós já estamos evoluindo aqui, nós saímos do mato, né? E nós já estamos falando aqui de BP, né? Nós estamos falando de BP. Então no Piauí, que também, se vocês puderem até reforçar, é um processo evolutivo, né? Isso aqui foi um processo, não foi assim, hoje vai ser assim, não. Foi todo um processo de construção. Como a Tayane sempre fala, né? A gente só vai dando os passos conforme a gente pode abarcar, né? E eu particularmente peguei isso para mim de alguma forma, porque estrategicamente a gente precisa ser rápidos, mas precisa ser sólidos. Então, assim, o Business Party hoje, dentro do Piauí, eu posso te contar nos dedos quem são as empresas, as organizações e grandes organizações que tem. Então, eu posso te dar exemplo fora do ar aqui, quais são as empresas que hoje se tem. Então, a DTR é inovadora, inclusive, nisso. Então, a gente, de fato, se coloca à frente, se posiciona lá na frente em empresas que nem se faz isso. Tem empresas, e os meninos internos também, nunca nem ouviram falar em BP. Poxa, mas o que é isso? Então, a gente está realmente fazendo o caminho mesmo inverso das outras empresas. A gente está fazendo o trabalho junto com eles para depois eles dizerem assim, realmente a empresa está comigo e eu estou me colocando como dono desse negócio, né? Vocês entendem, aqui eu só fazer aqui, tu falou aí, eu só fazendo aqui uma comparação com os serviços públicos, onde a gente está atuando na ponta, nós temos uma estrutura muito hierarquizada, muito burocrática, pela própria estrutura da legislação. Sim. E se criou a mentalidade que, diante disso, as coisas ficam mais difíceis. Né? Só que a inovação, o pensamento inovador está aí para inovar, mesmo com estrutura que talvez seja um pouco burocrática em algumas ações. Vocês acham que uma estrutura assim mais pesada, mais burocrática no sentido das coisas andarem, porque nós vimos aqui os desafios que vocês colocaram, de resistência, de entendimento mesmo do processo, de iniciar e tal, que esse tipo de estrutura complica o processo de implantação de ações de desenvolvimento de pessoas, de ação de um gerenciamento com maior cuidado, ou não? Isso é só uma... E aí eu vou para os estudos mesmo, né? Os estudos vêm falando e os próprios concurseiros, eu vou te dizer assim, né? Quem está lá estudando para ir realmente ter essa estabilidade, né? Que se tem um falso sonho que é uma estabilidade que eu vou ficar para sempre no mesmo emprego e fazendo a mesma coisa. Hoje, com as gerações novas que se tem aí, as gerações alfa, as outras gerações que estão surgindo, eles estão indo para esses concursos exatamente para inovar. Exatamente para desburocratizar esse processo. E a gente não está falando aqui em momento nenhum que ter processos é ruim, que burocratizar o processo é completamente ruim. O burocratizar, na verdade, é ter um passo a passo de um processo, mas não dificultar ou engessar esse processo, que é naturalmente o que a gente vê hoje no funcionalismo público, né? Talvez a lentidão, né, do da público. Resposta, né? A sociedade responde e pega essa resposta com muita lentidão, então esse burocrático mesmo, das respostas que eu vou, enquanto cidadão, atrás, eu realmente demoro um pouco mais para receber e para desamarrar algumas
algumas coisas. Então, hoje as gerações estão indo para esses concursos, estão indo para esses órgãos fazer de fato a diferença. E eu imagino que vocês já também viram que muitos desses já estão até saindo. Faço lá um concurso, daqui a pouco eu saio porque realmente é muito burocrático, não inova, não tem gestão de pessoas. E quando a gente fala de cuidar de pessoas, no público também já está se falando sobre isso. Então, quanto mais rápido a gente conseguir se adaptar a essa nova mudança, melhor vai ser uma gestão que está entrando, por exemplo, aí para os mais novos 4 anos, né? Então, a gente precisa ampliar, de fato, como você bem falou no começo da nossa conversa, ampliar, de fato, esse olhar. Porque, de fato, as gerações estão indo para esses concursos para fazer a diferença. E se eles não encontram caminho e abertura para isso, eles saem para empreender, para abrir suas startups, para ser felizes fazendo de fato o que gostam fora desses órgãos, porque realmente é o que faz sentido para eles. Para eles, né? O sonho individual. Isso. E aí a tecnologia, ela poderia ser usada para isso, né? Exato. Para automatizar os processos, porque aí a gente não substitui pessoas, mas a gente acelera os processos e isso dá oportunidade para as pessoas que estão ali para assumir outros desafios. Essas inovações que a Clara tá falando. E se tu me permitir contribuir com isso, deixa eu falar para vocês aqui que estão nos assistindo. Pega aí, minha equipe, pega aí. Tecnologia, falou em tecnologia para o setor público, falou em... ADTR. Repetindo, falou em tecnologia para o setor público, falou em... ADTR. Pronto, aí ó. Todo o campo da administração pública nós vamos ter uma solução tecnológica para potencializar essa administração pública, para dar ao gestor a capacidade gerencial. Todos os setores. Então, você que está nos seguindo aí, acompanhe a gente nas redes sociais, lá no @ADTR Software no Instagram, ou no nosso site www.adtrinformatica.com.br, que lá vai estar explicando toda a nossa estrutura tecnológica que as meninas estão colocando aqui, para potencializar essa gestão pública, inclusive na área de recursos humanos. Exato. Tá? Então, você que quer uma administração pública mais rápida, mais acelerada, mais potencializada através da tecnologia, qual é o lugar? ADTR. Muito bem. Então, fica a dica aí para vocês. Para aproveitar melhor as pessoas que estão lá. Para aproveitar melhor as pessoas. Para trazer essas inovações, essa agilidade, as respostas que a Clara falou. E, assim, outra coisa que eu falo é porque no setor público existe essa ideia de que eu vou fazer um concurso para ter uma estabilidade, mas quem faz um concurso, quem é concurseiro, precisa entender que a função do setor público é servir. Né? É ser um servidor público, é para servir a sociedade em si. Então, assim, se isso é trabalhado internamente, se essa cultura é trabalhada, talvez isso mudasse também o mindset, né? Que eu falo, da galera que está lá dentro. Então, isso talvez seja uma solução, seja um caminho, né? Seja uma orientação aí para os nossos gestores. A DTR está preparando algumas coisas que eu não posso falar, porque deixa abaixo, a minha turma ali, minha equipe disse que eu não posso dar spoiler. Mas já nós vamos chegar com esse debate no setor público, sim. Para manter eles motivados, né? Sem dúvida. Desenvolvidos, para que entendam que não é ficar ali fazendo aquela atividade, às vezes na lentidão que... hoje eu não tô num bom dia, eu vou fazer. Não, gente, a gente tá ali para servir. Então, quanto mais ágil a gente for, quanto mais tecnologia a gente receber, usar, quanto mais desenvolvimento a gente receber, mais eu acho que esse setor desenrola. E aí talvez a gente visse algo mais avançado, mais rápido no desenvolvimento aí do setor público, falando de gestão, de fazer as pessoas crescerem dentro do setor público. Porque quando a gente fala de desenvolvimento do setor público, as pessoas... a gente tem exemplos de inovações a nível de grandes estruturas, do governo federal, por exemplo, e tal. Algumas pesquisas já nesse olhar, eu tenho colegas que têm pesquisado isso na universidade, essas questões do cuidado, das estruturas, mas esse debate é ainda muito ligado aos órgãos de estrutura maiores, né? No campo municipal é o que nós sentimos falta. Ainda pega. Porque ir no município é o local onde acontece tudo. É onde o cara vai ter acesso à educação, é onde o cara vai ter acesso à saúde, é onde o cara vai ter acesso à assistência social, é onde o cara anda na rua, que tá com buraco ou não, é onde o cara utiliza a praça, enfim, tudo é no município. Então, os servidores municipais, eles são importantíssimos, porque são eles que provêm as políticas públicas que afetam a nossa vida diariamente. E por isso que eu pedi para que a gente pudesse discutir isso, porque na verdade
além de outras coisas, era para a gente mostrar, pegar a DTR como exemplo desse trabalho de sucesso que a gente desenvolveu com a equipe técnica capacitada, que são vocês, né, que têm um conhecimento técnico nisso, mostrar que essas ações, elas são possíveis também no setor público. Sim. Por quê? Porque hoje a gente oferece um serviço de qualidade no mercado, e somos referência no que a gente realiza lá junto aos nossos clientes, mas também porque a gente, um dos fatores, né, e um fator importante é que a gente cuida bem do nosso time. E esse time consegue oferecer na ponta um serviço diferenciado. Exato. E um cuidado diferenciado com o nosso cliente. E, então, se o gestor público, ele cuida do seu time, né, ele cria instrumentos de cuidado, instrumentos de gerenciamento, instrumentos de desenvolvimento de pessoas, não tenho dúvida que as políticas públicas na ponta, elas seriam muito mais eficientes. Muito mais efetivas. O cara que está lá no hospital, o cara que está na escola, sim, o cara que está, enfim, em qualquer estrutura da gestão municipal, serviço, né, nós teríamos isso potencializado. E como uma da função da DTR é potencializar o setor público, né, nós atuávamos muito na área da tecnologia, agora nós vamos explorar aqui, eu já estou dando spoiler, deixa eu falar aqui, Eita, equipe. Outras coisas, nós vamos chegar potencializando a gestão pública também através do conhecimento, e isso aqui é uma dessas atividades, né? Nós estamos levando conhecimento, sim, para o setor público, com as experiências que nós estamos trocando, né? Mas de outras formas também nós vamos chegar lá na tentativa de levantar esse debate, que é importante, né? De olhar o setor de recursos humanos de uma prefeitura, não só como DP estrutural, exato, que vai fazer a folha de pagamento, que vai ver se tu faltou ou não, que vai ver se tu teve hora extra ou não, mas pensar mesmo de maneira estratégica como é que a gente desenvolve essa estrutura para oferecer um serviço na ponta mais eficiente. Exatamente. E aí a DTR vai participar da mudança de um dado. Eu trouxe um dado aqui que diz assim, uma pesquisa de 2021 da Mercer revelou que 51% dos servidores públicos estavam insatisfeitos com as oportunidades de crescimento. Então, pelo spoiler aí, né? Pelo spoiler aí. Acredito que a gente vai ter um... Vamos melhorar essa pesquisa, porque o desenvolvimento é tudo isso que a gente estava conversando, não é só salarial. Porque quando exato, você olha para o desenvolvimento lá no setor público municipal, beleza, o que é que muitos servidores vão brigar? Eu quero um plano de cargos. Beleza, vamos fazer aqui um plano de cargos, salário e tal. O que não é fácil, tá? O que não é fácil, tá. Mas ele tá olhando só para essa questão financeira. Talvez a alteração salarial e não, porque assim, o plano de cargos às vezes ele está muito atrelado à alteração salarial. Sim, isso. A gente está falando assim, vou falar assim brutalmente, mas de horizontal, né? Mas o que a gente está trazendo aqui isso, são oportunidades de ascensão. Exatamente. Encarreiramento mesmo. Encarreiramento. E de uma construção de um ambiente que proporcione você tirar a melhor coisa das pessoas, né? Que é isso que essas ações, por exemplo, as academias que nós citamos aqui, as ações de cuidado psicológico que nós citamos aqui, de autoconhecimento, que as ações de autoconhecimento que nós fizemos aqui com o nosso time, as mentorias que nós oferecemos para o nosso time, as estruturas de consultorias técnicas que nós oferecemos para o nosso... Então são ações que a gente estabelece para tirar o melhor e aí a gente leva o melhor para o mercado. Então a mesma estrutura no setor público. Por que não, né? Por que não? A gente capacitaria esse setor, criaria ali um clima que as pessoas pudessem se desenvolver também através do conhecimento, que é uma ação, né, importante. Exatamente. Meninas, tudo que é bom, tudo que é bom, tudo que é bom, nós já estamos com o tempo ali estourado. Estourou, viu? Foi tão bom que vocês nem perceberam, né? Que o tempo já estava estourado aqui. Queria agradecer vocês a disponibilidade, né, parabenizar pelo trabalho técnico que vocês realizam. A DTR é grande hoje por esse trabalho estratégico que é feito, não é? De cuidar das pessoas, de cuidar do nosso time, de buscar resultados, né, respeitando as pessoas e as pessoas nos ajudando nessa estrutura. Então, muito obrigado, dona, a nossa coordenadora de gente e gestão, a nossa diretora de estratégia. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Vocês querem deixar alguma mensagem final? Só agradecer. Fiquem aí à vontade. Só agradecer o convite, agradecer a oportunidade de falar abertamente sobre gestão de pessoas no âmbito público e no privado. Por que não falar do público também, né? Já que é a nossa expertise. Então vamos levar a gestão de pessoas. Quem sabe a gente vai já estar lá, né? Atuando. Bom, eita equipe, mais spoilers, misericórdia. Então quem sabe a gente de fato não faz o trabalho efetivo e assertivo lá na ponta para ser diferentes, né? A partir das próximas eleições, dos próximos mandatos. Quem sabe, fica a dica também. Então obrigada a quem está assistindo, compartilha,
com os seus Dá um colegas, joinha aí dá um pra gente. joinha. Então, obrigada e vamos para cima, que tem muita coisa Tem para ser muito feita, trabalho, né? tem muito trabalho. trabalho. Muito trabalho. Obrigada, Herbes, pelo convite. Eu tava nervosa. Tava nervosa. Não sou como fala? A pessoa que... A comunicadora, Não, a influente. Ai, Deus. Porta-voz, a porta-voz. Porta-voz da empresa, né? Aqui meu companheiro que faz esse Né? trabalho. Mas foi legal, foi gostoso. Foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Eu disse que não ia doer, era de boa. Pessoal, segue a gente aí no Instagram, @DTR Software. Esse podcast, esse episódio vai estar aqui no ADTR Play no YouTube, então segue a gente também, dá um joinha para dar uma ajudada aqui a gente fazer mais esses episódios do podcast. Nós estamos também no Spotify, eu tô mais aonde? No LinkedIn e no TikTok, em todas as redes sociais, a ADTR está se fazendo presente no digital. Então, esqueci de alguma coisa. Meu Instagram que ele mandou lembrar, @Herbert Salles também, que está conectado lá com a DTR, trazendo aí as informações sobre a gestão pública. Muito obrigado e até o próximo episódio.